Olá, servidores do Campus Palmas e do Campus Apoiador Vivi. Continuando as ações de treinamento e assessoria, apresento agora algumas definições e dicas de estruturação de projetos motivadas pelas mudanças nas orientações da PROEP no regimento interno do COP. Apenas reforçando, o COP registra, assessora, faz o acompanhamento e arquiva projetos de pesquisa, inovação e extensão, além de programas de extensão. E sobre isso na sequência. O COP não registra eventos isolados, por exemplo, semanas acadêmicas, cursos isolados, como alguns que estão sendo lançados agora no período de financiamento, ainda mais ações de extensão isoladas, como coleta e distribuição de produtos que são esporádicas. Essas ações podem, contudo, fazer parte de projetos e programas de extensão, desde que dentro de uma organização coerente, como mostrarei a seguir. Iniciando com projetos de pesquisa e inovação, quais são as principais características? Esses projetos têm um prazo de execução não delimitado, podendo ser escolhido de acordo com o planejamento do proponente. Contudo, ele deve ser definido na proposta, é claro na proposta. A participação de alunos tem que se dar em ao menos uma etapa. Veja, algumas etapas dos projetos de pesquisa e inovação podem ser feitos sem a participação de estudantes. Essas ações atuam na realização de ações sistemáticas de pesquisa que podem levar à inovação. Elas têm que ter uma sistematização metodológica e de resultados adequada a um projeto de pesquisa. Que tipo de ações podem ser desenvolvidas nesses projetos? Pesquisas sistematizadas de diferentes tipos, pesquisa básica, aplicada, translacional, pesquisa bibliográfica, documental, quantitativa, qualitativa, experimental, enfim. Se for necessário, treinamento para tipos de pesquisa e algumas técnicas de pesquisa, podem entrar em contato com o COP. No caso de inovação, prototipagem e testagem de processos com caráter de inovação. Aqui trago, um pouco pequeno, mas trago o formulário de proposta de projetos de pesquisa / inovação. Ele foi alterado lá na página já. Então, ele vai trazer os dados de identificação, como área do conhecimento, grande área do conhecimento, vinculação a grupos e linhas de pesquisa se houver, e a necessidade do Comitê de Ética em Pesquisa e do Comitê de Ética em Uso de Animais. Esperado também essa possibilidade. Aqui, o pesquisador pode assinalar sim ou não, mas o veredito final será dado pela avaliação do COP. Poderá ser vinculada a consultas nesses comitês. Certo? Só um parêntese, volta-se a pedir a carga horária semanal do professor na ação, conforme instruções da PROEP. Serão 6 itens que deverão ser preenchidos, além do item referências bibliográficas, para essa proposta. Então, um resumo de no máximo 500 palavras. Nesse resumo, deve constar a justificativa, objetivos, fundamentação e metodologia do trabalho de maneira distinta, de modo que seja possível caracterizá-la como pesquisa ou inovação. Palavra-chave, a fundamentação da proposta. Então, é importante que a fundamentação da proposta, além de fomentar a justificativa, fomente os objetivos, a metodologia e os resultados, se houver. Os objetivos a serem alcançados podem ser colocados objetivos gerais e específicos, preferência em tópico. Metodologias e técnicas de trabalho vinculadas aos objetivos, então as metodologias têm que dar conta, né, dos objetivos. E o cronograma. Então, o ponto principal de mudança foi o cronograma. Existe apenas um modelo de cronograma, que é esse apresentado aqui. Quaisquer modelos diferenciados
não serão considerados. Então, colocar uma data prevista de início, lembrando que essa data de início tem que ser posterior à reunião do corpo, e uma data prevista de fim. Aquela observação já foi retirada. Atualizei aqui, peço perdão. Mas o teor continua válido. Então, serão listadas as atividades que serão realizadas em cada mês. Pode ser assinalado um X. No campo 3.6, devem ser listados os recursos materiais e financeiros disponíveis ou necessários para a realização da pesquisa. Se for utilizar, por exemplo, veículo institucional, determinados equipamentos que são utilizados no ensino, cópias ou outros materiais que necessitam de autorização, a autorização já deve ser anexada na proposta. Já trago, a título de orientação, quais são as principais pendências encontradas nesse tipo de proposta para tentar orientar para essa análise. Então, a falta de detalhamento e clareza na metodologia da pesquisa. Então, no projeto, na avaliação do projeto de pesquisa, nós buscamos o detalhamento e a clareza nas etapas do trabalho, sua coerência metodológica, principalmente com o tipo de pesquisa. Essa avaliação é feita. A inconsistência entre a fundamentação teórica, a metodologia e resultados esperados, quando são citados. A fundamentação teórica deve fomentar a metodologia apresentada. Preenchimento inadequado do campo de recursos. Então, esse campo ele tem duas funções. Uma de nos ajudar a verificar a possibilidade de realização do projeto e outra, fomentar a política de pesquisa e extensão do campus. Ele é importante nesses dois motivos. Preenchimento inadequado no cronograma, por isso a adoção de um modelo simplificado e único de cronograma para tentar já sanar essa pendência. A necessidade de submissão ao CEP e ao SEUA. Então aqui temos duas situações. Projetos que indicam que não há necessidade, mas a necessidade é gerada. Então a pendência é gerada e tem que ser feita a readequação. Ou projetos que reconhecem a necessidade de submissão, mas não colocam essa atividade no cronograma. Então, é obrigatório colocar a submissão do CEP ou ao SEUA no cronograma da pesquisa, com atividades anteriores, ou concomitantes e posteriores, na medida do possível. E a não apresentação do plano de trabalho discente, que é obrigatório. Projeto de extensão. O projeto de extensão ele tem um prazo de execução de 12 meses. Esse prazo é renovável, mas dentro dos 12 meses o projeto tem que ter um início, um meio e um fim, né? Como toda ação. É obrigatória a participação de alunos durante o projeto. E é obrigatório o atendimento da comunidade externa durante o projeto. Ele atua, então, na realização de ações diretas na comunidade com a participação efetiva dos estudantes do IFPR. Que tipos de ações podem ser desenvolvidas são exemplos, né? Então, cursos nos quais os alunos participam da elaboração e ou ministram ou são monitores, eventos de divulgação organizados com a ajuda dos alunos, prestação de serviços envolvendo ações contínuas de planejamento, desenvolvimento e avaliação da atividade dos casos. O projeto ele tem que ser coerente no sentido de ter uma etapa de planejamento ou ações de planejamento das ações, da execução propriamente dita e da avaliação dessas ações, como resultado de um projeto de extensão. Aqui está o modelo da proposta. A diferença é que deve se limitar o público-alvo, delimitar, o público-alvo e a abrangência. Os outros campos são os mesmos.
Lembrando que o prazo de fim é equivalente a 12 meses. Reparem que nós tiramos o dia da indicação da data. O que nos importa é o mês nessa avaliação. Aqui o plano de trabalho discente é o mesmo para todo tipo de projeto, é o título do projeto, né? Como essa ação contribuirá para o desenvolvimento da formação cidadã, qualificação profissional e conhecimento científico. Então, esse é o objetivo das ações de pesquisa, extensão e inovação frente à participação de alunos. E bem como serão produzidos relatórios finais e parciais da participação do estudante. É uma exigência da PROEP essa questão. E o cronograma. Quais são as principais pendências nesse tipo de projeto? Falta de detalhamento e clareza em relação ao desenvolvimento e à avaliação. Inconsistência entre a fundamentação teórica e a metodologia e os resultados também é presente aqui. Preenchimento inadequado do campo de recursos também. Preenchimento inadequado do cronograma. A falta da carta de anuência. Então, essa também é uma exigência de que, indicando uma instituição da comunidade que será atingida pela proposta, que haja uma carta de anuência. A carta pode ser uma carta simples, assinada pelo responsável da instituição ou da associação, enfim. Em casos específicos, essa carta pode ser substituída por outro tipo de e não apresentação do plano de trabalho discente. Também agora, uma novidade a partir da resolução da pesquisa, ainda não temos nenhum vinculado oficialmente, é um programa de extensão. Então, quais são as principais características desse programa? Ele tem um prazo indeterminado de execução, porém, ele tem que prever as ações que serão executadas. Ele é um meio de vinculação de projetos de pesquisa, extensão ou inovação dentro de objetivos comuns. Como ele está dentro da pasta da extensão, a participação de alunos é obrigatória nas ações do programa e o atendimento à atividade externa também. Qual é a função, então, desse programa? Organizar e sistematizar ações frente a objetivos comuns. Então, o programa ele seria uma instância de organização de projetos. Ele pode ter algumas ações envolvidas dentro dele diretamente, mas a sua função principal é organizar projetos diferentes dentro de um objetivo comum. Então, que tipos de ações o programa em si faz? A organização dessas ações, então, por meio de reuniões, de planejamento, de recursos, definição de objetivos e metas e gerenciamento de recursos materiais e humanos. Então, os projetos vinculados a programas têm relatórios individuais. O relatório do programa faz essas atividades gerenciais relacionadas a esses programas. Caso não tenha ficado claro, por favor, me comunique. Por que então há diferença, né, dos projetos? Porque a avaliação é feita de maneira diferente porque são ações fundamentalmente diferentes. Então, em ações de pesquisa e inovação, espera uma apresentação de uma metodologia sistematizada e adequada ao tipo de pesquisa realizada. Caso esse item não seja satisfeito, uma pendência de esclarecimento será gerada. A relação entre a metodologia e os resultados e a possibilidade de participação de alunos. Então, essas condições são sempre verificadas. É importante lembrar que os projetos de pesquisa são avaliados com mais peso na questão da sistematização metodológica e nos dados gerados e também no método de análise desses dados. Projetos de extensão, eles são avaliados, né,
invertida na qualidade das etapas de planejamento, desenvolvimento e avaliação. Não necessariamente numa sistematização tão rígida, mas mais qualitativa, descritiva dessas ações que indicam sua eficácia na aplicação. Né? Lembrando que a participação de alunos da comunidade é obrigatória, então, nesse caso, a carta de anuência faz necessário. Os tipos, então, de relatório, vou reforçar aqui, porque eles são novos. Então, teremos o tipo parcial e final, independente do tipo de ação. Parcial terá durações de 6 meses. O período de férias conta nesses 6 meses, mas deve ser indicado como férias. Lembrando que em período de férias nós não devemos realizar atividade. Deve descrever somente as atividades executadas no período de 6 meses. Tá? Caso não tenha sido possível cumprir o cronograma anteriormente aprovado, justificar as adaptações e as não realizações de algumas etapas. É importante lembrar que o cronograma. Acho que tem aqui. Voltando. Relatório final. Então, ele pode ter duração de até 6 meses, um pouco menor. Deve descrever também somente as atividades do período e as retomadas essenciais das etapas anteriores podem ser feitas no campo considerações finais. Para a pesquisa, é obrigatório um comprovante de produção, a produção de um trabalho de curso, ou dissertações e teses, artigos submetidos ou publicados, participação em eventos. Então, aqui está o modelo. Algumas mudanças foram feitas, principalmente nos itens, então também são 6 itens, são menos itens, considerando a produção e as considerações finais da certificação. Então, o item número 1 vão ser as atividades desenvolvidas no período da metodologia. Então, por favor, orientar as atividades relacionadas ao período. Os resultados obtidos. Então, tentar fazer, na medida do possível, a coerência entre as atividades e os resultados para ficar mais fácil a análise e não gerar dúvida. As dificuldades encontradas. Esse campo é importante porque ele auxilia na construção do relatório consolidado para semestral para a COPEC, para fomentar a política de pesquisa, extensão e inovação do campo. O COP não tem autonomia para fazer o gerenciamento de recursos humanos e materiais. Ele pode indicar esse tipo de situação. E o 2.4 são os objetivos a serem alcançados na próxima etapa. Então, como você vai alcançar, o que você pretende fazer nos próximos 6 meses e como. Prestar atenção nesse cronograma anterior. No primeiro relatório parcial, ele vai ser o cronograma da proposta. A partir do segundo, vai ser o cronograma aprovado no relatório anterior. E esse cronograma futuro deve ser apresentado para os próximos 6 meses somente. Evitar, a não ser que seja extremamente necessário para a apresentação do projeto, caso contrário, limitar aos 6 meses, para facilitar o gerenciamento desse projeto. Tá? No caso dos relatórios, o campo recursos materiais e financeiros são para materiais além dos que já estavam descritos na proposta. O relatório final, ele vai trazer as informações básicas e aqui o cronograma passa a ser simplesmente o cronograma anterior. Aqui temos as considerações finais, onde deve ser feita a síntese, né, confidencialmente. No caso da pesquisa é obrigatória a produção, aqui citamos tipos de produções que podem ser feitas, e da extensão é recomendado, obrigatório. As referências. Nos outros eu cortei essa parte de referência e certificação para melhorar a visão.
Lembrando que a certificação mudou também. Temos um vídeo anterior sobre isso. Quais são as principais pendências encontradas então nos relatórios? O período inadequado, então às vezes um período maior que 6 meses ou menor que 6 meses gera pendência imediata. Ou o período preenchido incorretamente, gera também interpretações equivocadas. Inconsistência entre o cronograma, metodologia e resultado. Então a análise primeira que os membros fazem é comparar o cronograma com as atividades que foram realizadas. Se há uma divergência, a gente procura a justificativa. Se não há justificativa, vai gerar uma pendência daí. Então, o objetivo desses relatórios, além de fazer o registro das horas trabalhadas, é verificar como ocorre o andamento das pesquisas. Então, é importante essas justificativas também para fomentar a política de extensão, pesquisa e inovação do campus. E também a coerência entre as etapas e os resultados. Então, as etapas têm que gerar resultados consistentes com o que foi feito na etapa. A continuação de um projeto além do prazo de término, sem uma solicitação de prorrogação. Isso é importante porque dentro dos registros do COPE tem a data final do projeto. E um relatório final tem que ser entregue naquela data. Então, às vezes, o professor continua o projeto, não, professor, não, né? Servidor, perdão. Então é importante que no relatório em que se perceba que está aproximando o final do projeto e para ser concluído, pedir a prorrogação do prazo. Preenchimento é inadequado do cronograma, então principalmente nos relatórios parciais em que aparece o cronograma original, sendo que é o cronograma anterior. A falta do comprovante da publicação, da produção, e lapsos de tempo entre os relatórios. O relatório de janeiro a julho, o outro de agosto, o outro de setembro. Enfim, esses lapsos temporais não podem acontecer. Bom, esse vídeo ficou bastante longo. Espero que tenha auxiliado. Dúvidas, sugestões podem ser sanadas via e-mail, assim como a solicitação de orientações. Obrigado.